Olá, boa tarde, como estão? Estamos novamente em uma oficina de xadrez e hoje vamos dar continuidade ao movimento da torre. Semana passada a gente resolveu exercícios sobre a força da torre e, sobretudo, vimos quando a torre está alinhada em uma mesma coluna e exerce muita pressão sobre o fundo. E aí tínhamos o que a gente chamou de temas de mate, né? Então, hoje vamos continuar na segunda etapa a ver outros exemplos, mas como sempre a gente sempre faz, vamos colocar uma primeira parte para iniciantes, também com o tema da torre, movimento da torre, e depois colocaremos na segunda parte exemplos mais complexos sobre tema combinatório, também utilizando a torre, a força da torre. Então, vamos lá. Ok, perfecto, ya estamos aqui novamente. Vamos a dar início primeiro ao público que está começando no jogo. Então aqui eu coloquei na plataforma Lichess, coloquei um exercício que aparece aqui em aprender movimentos básicos e vamos a utilizar esse movimento básico da torre primeiro para aprender. O movimento da torre é bastante simples, né? A torre se movimenta em colunas e fileiras, então colunas é na vertical e fileiras é na horizontal. Então, nesse primeiro exercício, o Lichess está nos ensinando como é o movimento da torre e como capturar. Então, aqui vocês estão vendo que tem uma estrela. Então, clico acima da torre e me está dando as possibilidades de movimento e incluso a possibilidade de captura. Então, eu vou capturar aqui a estrela. Perfeito, acertei de cheio. Agora tem o segundo exercício. Vou primeiro capturar uma e depois no segundo movimento capturar outra. Ok? Vou fazendo esse exercício rapidamente para que vocês vejam e vocês podem praticar isso na própria plataforma. Lembrando que a plataforma se trata de uma plataforma gratuita, então vocês podem utilizar quando vocês quiserem, né? Então, vamos continuar aqui com o movimento da torre, capturo um, capturo outro, clico em cima da torre, venho até aqui e estou tentando fazer na menor quantidade de movimentos possíveis. E agora estou com duas torres, então o movimento agora se torna um pouco mais simples. Então vou primeiro com uma e vou alternar com a outra. Alterno agora com a outra torre e faço os movimentos de captura. Tenho novamente duas torres, então tenho que ver como poderia fazer isso na menor quantidade de movimentos possíveis. Então, primeiro analiso aqui como poderia fazer. Se me está ocorrendo fazer isso aqui, ó. Utilizar o movimento da torre e vou ter que fazer um movimento a mais. Eu acho que não foi o menor, porém acho que consegui uma boa pontuação. Ok, perfeito. Vou botar menu. Simplesmente foi para lembrar qual é o movimento da torre, para quem recém está começando. E agora vou colocar uma posição para exemplificar aqui o movimento de checkmate de duas torres. Vou utilizar a ferramenta aqui, um editor de tabuleiro. Vou limpiar o tabuleiro e aqui vou colocar aleatoriamente duas torres. Uma torre por aqui, uma torre por aqui. O rei. E vou colocar aqui o rei do adversário. Então, vou utilizar uma técnica para dar checkmate ao rei. Para isso, eu vou jogar com brancas e vou jogar contra o computador. Porque o computador sempre faz o melhor movimento. Então, aqui eu vou jogar, continuar daqui, contra o computador. Vou selecionar aqui o máximo nível para o computador. Se trata aqui do Stockfish 13. Se vocês quiserem, podem pesquisar sobre Stockfish, um módulo, um computador para jogar xadrez. E vamos a começar. Limo ilimitado, vou jogar com brancas. E aqui estamos. Estou jogando contra Stockfish, computador que está conectado na plataforma. Então aqui existem muitas formas de ganhar essa posição.
Porque se vocês percebem, é uma grande vantagem. Duas torres contra um rei, uma vantagem muito grande. Só que aqui eu vou tentar fazer o jaque-mate utilizando técnica e a menor quantidade de movimento. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou limitar o território do rei adversário. Vejam como essa torre se colocou, não dando cheque, não foi atacando, sino que estou colocando ela para limitar o território de movimento do rei adversário. Agora vou utilizar a outra torre para ir avançando em escada. Vejam bem, uma torre vigia, uma horizontal, e a outra vigia e ataca. Então, vejam bem, se eu agora me posiciono aqui, obviamente seria cheque, porém minha torre não está defendida, então o rei poderia capturar. Quando chegamos a esse tipo de posições, estou jogando rápido, eu tenho que perceber que a torre tem uma mobilidade muito grande, muito maior do rei. O rei se movimenta uma casa só. Então, a torre, com essa flexibilidade que tem, a torre pode escapar rapidamente. É o que se chama perder um tempo. Então, eu vou perder um tempo, que em realidade não estou perdendo. Vou utilizar um tempo simplesmente para acomodar melhor a posição da minha torre. Então, eu vou chegar à casa B3. E por que não vou para a casa B4? Por que não vou aqui, diretamente do lado da outra torre? Porque aí estaria atrapalhando o movimento de ambas torres. E eu preciso que elas trabalhem juntas, sincronizadas. Então, meu movimento vai ser torre B4. E agora o rei ficou muito longe. E continuo com a mesma técnica. Cheque, uma torre vigia e a outra ataca. Continuo com a mesma técnica, cheque. E no próximo movimento, cheque mate. Ok? Vou fazer isso novamente para repetir. Agora vou colocar a torre em qualquer outra posição novamente para reforçar o que acabamos de aprender. Vou limpar o tabuleiro. Agora vou jogar com pretas. Vou colocar uma torre aqui. Outra torre bem afastada, bem longe. Meu rei, que vou colocar no meio, só para atrapalhar. E o rei branco que vou colocar, sei lá, aqui. Perfeito. Novamente, e não importa onde que o rei se encontra, porque minhas torres são muito fortes. Então vou continuar aqui novamente, vou jogar contra o computador. Mesma situação, agora vou jogar com pretas. E vamos lá. Meu movimento primeiro, então, o que eu vou fazer? Novamente, limito o território do rei, o computador vai mexer, e agora a escadinha, essa escada que estou fazendo, vai ser em sentido das verticais, das colunas. Vejam bem como elas estão trabalhando juntas. Novamente a mesma situação. Se eu coloco a torre aqui, o rei captura. O rei pode capturar. Simplesmente captura. Desculpa aí. Está abrindo aqui o navegador. Então eu não vou fazer esse movimento. Não vou chegar aqui porque o rei que vai capturar. Então, mesma coisa. Vou utilizar um tempo para afastar minha torre. E aí o rei novamente ficou muito longe e continuou. Enquanto uma torre vigia, aqui a outra ataca. Cheque e finalmente checkmate. Muito rápido. 5 jogadas a gente conseguiu dar checkmate ao rei. Ok? Muito bem. Vou colocar agora uma outra posição para os iniciantes, para que vejam como duas torres são muito fortes. A gente já está vendo que uma torre, quando está dobrada, vou editar do tabuleiro aqui para mostrar quando estou dobrando uma torre. Vou limpar o tabuleiro e aqui vou colocar uma torre e vou colocar uma segunda torre. Então vejam bem como essas duas torres exercem muita pressão sobre essa coluna. Por isso que duas torres, uma defende a outra e exercem uma pressão muito forte. Então já vimos, por exemplo, que numa posição, é o que estamos estudando a semana passada, em uma posição desse tipo aqui, mesmo que exista uma torre defendendo a última fileira, a torre pode chegar até aqui, dar um cheque. O rei não tem escapatória, então só resta defender
e depois a outra torre chegaria até aqui, dando jaque mate. Ok? Vou colocar uma outra posição que é muito poderosa, que é, por exemplo, quando as duas torres estão na sétima fila. Essa posição é muito forte. Vou tirar esse peão aqui para dar um exemplo. Eu vou colocar aqui uma outra torre. Vou colocar meu rei, porque vou jogar contra o computador, para que vocês vejam a força dessas duas torres unidas, agora em sentido horizontal. E aqui vou jogar contra o computador. Eu tenho jaque mate aqui em uma, duas, três jogadas. E jaque mate inevitável. E isso graças à força que exercem as duas torres na sétima fila. Vou continuar desde aqui. Isso se vê muito nas partidas. São bem típicos essas posições. Jogar contra o computador. Eu vou jogar com brancas agora. No máximo nível. E aqui, como eu falei, até poderia colocar qualquer outra peça, qualquer outra peça preta. Vou fazer isso aí para que vocês entendam que independente independente de quantas peças necessita o tabuleiro, esse é um exemplo temático. Mas vamos imaginar que também tem, o preto tem dama. Aqui estaria dando cheque, então vou colocar um peão, por exemplo. Só para melhorar a posição e que você entenda bem o conceito. Então, independente se o preto aqui tem muitas peças, incluso pode ter mais peças que o branco, vejam bem, aqui. Então, o preto pode ter maior quantidade de material, mas essa condição dessas duas torres exercendo muita força na sétima fileira, deixam ao rei preto em uma posição vulnerável, incluso deixa que mate inevitável. Então, vejam bem como eu vou fazer. Posso colocar outras peças, mas não faz sentido, já acho que com esse exemplo você vai entender. Então, mesma coisa, vou continuar desde aqui. Vou jogar aqui com brancas, para demonstrar. E vou jogar contra o computador. Então é minha vez. Veja. Aqui o preto, na próxima jogada, poderia até dar jaque mate aqui. Não é? Mas não tem tempo o preto de fazer isso, porque tem jogadas forçadas. Vejam bem. Cheque. O rei tem só uma casa. Cheque. O rei tem que fugir a única casa que tem. E agora vejam como as duas torres exercem uma força inevitável. Já que mate inevitável se chegamos nessa posição, independente se o preto tem muita mais peça, muito mais material. Ok. Então, deixem que vou colocar aqui. Perfeito. Para finalizar esse primeiro segmento. Então, vamos repassar. A torre tem um movimento em sentido horizontal e vertical, que seria na horizontal a gente chama de fileiras, na vertical são colunas, e uma peça muito forte e muito flexível, ou seja, tem um alcance muito grande. E essa força se incrementa, se duplica quando a gente coloca as duas torres atuando na mesma coluna ou na mesma fileira, como vimos nesse exemplo. Então, essa é uma concepção tática e estratégica também, quando a gente precisa colocar as peças de alguma forma, onde exercer pressão sobre o adversário. Então, sempre considerem essa situação, que duas torres em colunas abertas ou duas torres na sétima fileira têm uma força gigante, capaz de até ganhar partidas, porque deixam ao rei muito vulnerável. Então, tentem chegar nesse tipo de posições. Então, aqui encerramos a primeira parte, que é para iniciante. Já daqui a pouco voltamos para colocar exemplos um pouco mais complexos. Ok, voltamos novamente. Agora estamos no segundo segmento. Agora para já quem está em intermediário, um pouco avançado. Eu coloquei aqui uma segunda, primeira posição para esse segmento, que tem a ver com os exercícios que fizemos semana passada. Então vamos analisar a posição aqui. Vejam bem. É a vez de jogar do branco,
vejam que aqui as torres estão dobradas em uma coluna, na coluna E. Então eles estão exercendo uma pressão muito grande aqui em E8, ok? E nessa casa aqui E8 na torre. Só que existem duas peças que defendem essa torre, a dama e a outra torre. Então ainda seria insuficiente. Se eu capturo, teria duas peças para capturar essa torre. E não seria checkmate. Então, o que eu preciso encontrar é encontrar algum tema tático para afastar a uma das peças que está defendendo essa torre. Então, não sei se vocês já estão pensando, gostaria que vocês vejam a posição e na casa de vocês e vão chutando. Que jogada seria essa que ganha o jogo? Não ganha diretamente, talvez não ganha diretamente, porque depende muito qual é a resposta do preto. Mas é uma jogada que ganha material suficiente para depois facilmente ganhar a partida. Então, qual seria a melhor jogada da posição aqui? Sempre considerando esse tema de pressão na coluna. Então, ok, eu vou falar agora. A melhor jogada da posição agora seria dama G4. Por que dama G4? Eu preciso de uma jogada para extrair uma peça da defesa. Isso se chama desviar, ou também pode chamar extrair, né? Então, estou aqui sacrificando minha dama, porque eu sei que uma das peças que está defendendo a pressão é E8. Então, vamos ver o que aconteceria primeiro se a dama captura. Se a dama captura, aceitando o sacrifício, então simplesmente agora sim tiro uma peça da defesa, nesse caso a dama, e agora sim seria mate na última fileira. Jaque mate. Por isso que sempre estou falando, eu posso ganhar a partida dependendo qual é a resposta. Então, o preto não está obrigado a aceitar o sacrifício nesse caso, mas eu sim faço essa jogada porque preciso extrair a dama. Então aqui vamos ajudar agora, vou ligar aqui o computador para nos ajudar. Então vejam bem, a melhor jogada justamente é dama G4 e aqui a dama pode ir a vários lugares. Nesse caso, o computador está escolhendo ir para V5. Vejam bem, a dama quer ir aí. Mas o que aconteceria se, por exemplo, aqui não posso? Porque se vou para C6, o peão captura. Então, não posso ir para C6. Eu posso ir para outra casa, por exemplo, aqui. Aqui não, porque diretamente já a dama está perdida. E seria facilmente o jogo ganho pelas brancas. Posso colocar a torre, a dama, por exemplo, em C7? Também não, porque agora se está afastando da defesa daqui, em E8. Então aí seria jaque-mate. Cheque e aí cheque-mate. Então vejam como essa condição de vulnerabilidade e essa força dessas duas torres dobradas exercem muita pressão aqui. Então eu vou utilizar essa vulnerabilidade para extrair a peça que defende. Então, aqui a melhor jogada do computador é dama para B5 e eu continuo insistindo porque a dama continua, vejam bem, defendendo aqui em E8 porque não pode se afastar, senão toma mate. Aqui não consegue chegar porque a dama está vigiando toda essa fileira. Então a melhor jogada para o preto nesse caso, mantendo a defesa, é dama B5. E eu insisto aqui com dama C4. Insisto, porque novamente é o mesmo tema tático aqui. Se captura, mate. Ok? Então ainda não consigo sair da defesa. O que eu posso fazer é justamente voltar, né? Mas agora sim, vejam bem, eu não poderia capturar a torre ainda. No primeiro momento, incluso, até pensaria em capturar a torre, porque também estaria tirando uma peça da defesa. Vejam bem, cheque, mas aí, cheque, e aí ainda existem duas peças vigiando E8. Então ainda não poderia capturar diretamente a torre. Mas agora sim, posso colocar uma jogada muito bonita, vejam bem, dama C7. Por quê? Novamente, mesmo tema, a dama não pode se afastar da defesa. Ok? A torre não pode capturar a dama porque aí sim tomaria checkmate. Continua tomando checkmate em E8. Então,
a dama está obrigada a fugir novamente, mantendo a defesa de E8. E aqui o branco continua tentando extrair a dama. E agora chegou o momento em que já o preto já não tem resistência. A dama está sendo atacada. A dama está sendo atacada e não é possível capturar a dama, porque já sabemos que levamos um mate no fundo, aqui em E8. Então, agora sim, lamentavelmente, o preto está obrigado a capturar. Capturo, ameaçando mate. Se a torre captura, é mate direto. Então, não posso tirar a torre daí. E o preto está obrigado a se afastar. E agora, diretamente, o branco está com uma vantagem de material considerável. Então, já está ganho. Mas vejam quantas vezes o preto poderia ter perdido caso não fizesse as jogadas certas para manter-se no jogo. Então, vou voltar um pouquinho para repassar com vocês. Vejam bem, o tema tático aqui. Extração da peça que defende. Nesse caso, extrair a dama sempre com essa ameaça mate em E8. Chega um momento que o preto não consegue resistir mais e precisa sacrificar a dama, senão vai perder o jogo diretamente. Ok? Seja bem bonito isso aqui. Perfeito. Então agora vamos a ir a outro exemplo. Lembrando que no formulário eu vou colocar essas posições, então você vai ter que repassar e falar para mim quais são as jogadas ganhadoras, se a variante, etc. Então vou colocar aqui a segunda posição para esse segmento agora. Vou dar um momento para vocês aqui ver a posição e refletir sobre a posição, a ver se vocês conseguem resolver aqui qual é a melhor jogada. Está aqui, ó. Tá aqui. Então, novamente, opa, eu já coloquei aí, está colocado aí no computador. Então, vejam bem, a posição é muito similar à anterior. Existe uma torre dobrada aqui na coluna D agora. A dama está em uma posição muito similar à anterior. As duas torres também estão cuidando da última fileira. E vou utilizar esse mesmo conceito que aprendimos para extrair. Então, agora a pressão está aqui, em D8 está a pressão. Então, o branco novamente vai fazer uma jogada para extrair a peça que defende, novamente, a dama. Então, a melhor jogada, que vocês já viram, é dama, olha que bonito, A7. Dama A7 é uma jogada, a melhor jogada da posição, porque o que acontece? Vamos testar o que aconteceria. Se capturo, diretamente, mesma situação. Cheque, captura, cheque mate. Então, a dama não pode ser capturada e o preto precisa fazer uma jogada também para continuar defendendo a torre, pois senão esse checkmate sempre está latente aqui. Então, vamos colocar o computador a ver que nos ajude qual seria a melhor jogada. Então, aqui a melhor jogada, lamentavelmente para o preto, é capturar a torre. E aqui perde material. A dama captura a dama, torre captura e agora está defendido. E diretamente fica uma posição com bastante material a mais que o branco não vai ter problema em ganhar essa posição. Ok? Será que existia outra possibilidade para jogar aqui? Vamos supor que em vez de capturar a torre, o que poderia fazer aqui? Vamos jogar aqui. A ver o que acontece se eu me defendo. Continuo colocando a dama para defender. Olha que são 3 peças defendendo a última fila. Mas aqui, novamente, a pressão das torres dobradas é muito forte. Então, primeiro eu vou capturar material aqui. Novamente, se a torre captura, perde a dama com cheque. Cheque, captura e novamente material a mais. Então, isso aí não é possível. Captura a torre, novamente, vamos iniciar. Captura a torre pode se afastar continuando defendendo e simplesmente depois a dama sai e ganhamos uma torre de graça. Então, novamente, facilmente depois o branco conseguiria ganhar o jogo.
Todo isso a partir de uma relação tática que surge, pode ser tática e estratégica, né? Porque agora que a gente sabe como acomodar as peças, também é uma relação estratégica. Eu planejei fazer isso, chegar na posição dessa. Então, por isso que é estratégico. E utilizando também essa força das torres e essa técnica de extração, ou nesse caso de desviar a peça que defende. Bonito, né? Perfeito. Vamos então agora, para finalizar, vamos a colocar o terceiro exemplo aqui. Terceiro exemplo aqui. E, bom, vou dar aqui uns minutinhos para vocês verem como é a posição e qual seria a jogada ganhadora. Então, sempre que vocês estão vendo uma posição, analisem aí qual seria. Eu acho que nesse caso joga nas pretas, né? Deixem ver. Sim, eu vou virar o tabuleiro aqui. Vou virar o tabuleiro porque nesse caso joga nas pretas e ganha. Ok? Então, novamente, estamos em uma condição aqui onde o branco está encerrado, ou seja, que se chegasse uma ameaça na primeira fileira, nesse caso do branco, seria xeque-mate. E temos que pensar uma jogada que tire essa defesa, a última defesa do rei. Então, qual seria a jogada aqui? Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem. Que poderia jogar aqui o preto para ganhar o jogo? Vamos fazer alguma tentativa aí, assim, sem pensar. O que acontece? Se captura essa torre, está defendida pela outra torre. Então, essa torre viria aqui, não haveria problemas. Continuaria defendendo a primeira fila. Se a dama, por acaso, captura essa torre, sacrificando a dama, sacrificando uma parte da dama, essa torre capturaria aqui e continuaria vigiando, vejam bem, essa primeira fileira, então não teria problemas. Então já estou vendo que o sacrifício de dama não vai adiantar, já estou vendo que a troca da torre não vai adiantar. Preciso encontrar uma outra jogada que coloque pressão nesse ponto, nesse caso seria o ponto C1. Então, como será que eu consigo colocar pressão? A jogada aqui, a melhor jogada nessa posição é torre C8. Então, agora eu estou colocando uma dupla pressão. Então, veja que é importante esse conceito de dobrar as torres. Porque estou colocando uma dupla pressão nessa coluna e estou ameaçando ganhar material de forma direta. Então, a melhor jogada da posição aqui é torre C1. Então, por que estou ameaçando? Se o branco não quer perder material de forma direta, primeiro que não pode trocar, porque se troca, se coloca em xeque-mate direto. Cheque, volta, xeque-mate. Então, essa troca não é possível de fazer. Se afasto uma torre, vamos supor que afasto essa torre aqui, perde com xeque-mate novamente. No conceito que estamos trabalhando, já vemos que tem muita força. E o que poderia fazer aqui o branco? Poderia afastar a outra torre, né? Poderia jogar aqui. E aqui, novamente, vejam que recurso tático bonito para ganhar material. A torre se afasta para não ser capturada e perdida logo. Mas aqui esse recurso é muito bonito. Dama captura 1. E novamente já capturou uma peça de graça. E o branco não pode capturar, porque novamente seria xeque-mate na primeira fileira. Então, o que precisa fazer aqui o branco? Resignação. Então, poderia afastar a torre, vai perder a torre, material importante, e agora precisa, nesse caso, o branco, aqui o computador, captura aqui. Mas qualquer outro jogador faria aquilo que a gente chama de um ar, para fazer uma janelinha para escapar caso que precise. Mas aqui o computador encontra esse recurso aqui e simplesmente o preto continua na pressão. E rapidamente troca e olha aqui. Olha essa pressão agora, que forte que é. Então agora sim precisa fazer uma janela e vai continuar perdendo material.
cheque, cheque. E em pouca jogada vai perder depois, né? Já vai ficar fácil para aqui, vamos defender aqui, porque também estamos correndo perigo aqui na última fileira, mas agora já está tudo controlado e o preto ficou com torre e cavalo a mais. Então, vou voltar na posição original para que vocês vejam. Então, a jogada novamente aqui é torre C8. Torre C8 que desencadeia, coloca em manifesto a vulnerabilidade do rei na primeira fileira, justamente porque não tem um mar aqui, não tem uma casa para escapar e ainda faltam peças para defender o ponto C1. Então essa é a jogada ganhadora. Muito interessante também esse problema. Então com esse problema acabamos essa série que começamos com a força da torre. Talvez tenha outro no futuro, né? Mas eu acho que também já vou passar a trabalhar com outras peças. Porque cada peça tem sua característica e seu valor tático e estratégico. Muito bem, então, galera, tivemos dois momentos, um momento para iniciante, sempre vamos estar fazendo um trabalho com iniciantes e vamos continuar logo no segundo momento com esse tipo de reflexões mais técnicas, mais táticas, um pouco mais profunda para os intermediários e avançados. Então, acabamos por aqui essa live de hoje. Continuem vendo nas oficinas, o resto da oficina, robótica, codificação, oficina de criação. E toda sexta-feira a gente tem a prática no Lichess, tá bom? Então, muito obrigado e se cuida.